Hello, pessoas lindas! Esse aqui é um vídeo de boas-vindas ao meu canal no YouTube. Eu me chamo Elaine Carneiro e o objetivo desse vídeo aqui é contar um pouco do porquê que eu resolvi criar esse espaço, o porquê que eu tô aqui, me apresentar também. Bom, eu me chamo Elaine Carneiro. Atualmente eu sou terapeuta integrativa e esse é o principal motivo de eu estar aqui, né? Falar um pouco da minha trajetória enquanto terapeuta, contar quais ferramentas eu utilizo e contar também como foi que eu cheguei até aqui, né? Então, começo de tudo, eu sou formada em turismo e hotelaria e essa minha inquietação sobre a vida, sobre como eu resolvi ser terapeuta, começou nesse ponto da minha vida, né? Assim, especialmente em termos profissionais, porque eu sempre gostei de tudo que é relacionado à espiritualidade. Então eu estava trabalhando na área de turismo, que é a minha formação inicial, e desde lá que eu comecei a sentir um incômodo em como que eu estava servindo ao mundo, né? De modo geral, a minha formação com turismo me contemplava muito, porque a base, a essência do turismo é trabalhar com os sonhos das pessoas, é trabalhar com o momento de lazer que essas pessoas têm. E assim, eu fui bem feliz nesse sentido, né? Em vários momentos eu senti essa importância e a sensação de estar ajudando a concretizar os sonhos das pessoas. Porém, com o tempo, eu fui percebendo muita incoerência dos próprios profissionais e das pessoas que estavam se colocando nesse lugar, né? Das pessoas a quem eu estava servindo, muita incoerência em realmente até ter um cuidado com os sonhos das pessoas, mas não tinha um cuidado com a base, que era os funcionários, né? Então, a gente trabalhava com o bem-estar das outras pessoas e às vezes faltava um mínimo de bem-estar pra gente. Então, minha satisfação começou aí, porque chegou um ponto de eu ir trabalhar e a lágrima cair. Então, eu percebi, opa, tem alguma coisa errada aqui. E como eu falei inicialmente, sou espiritualista, né? A minha base de formação foi dentro da religião do espiritismo. Então, tem muita coisa que eu trago e uso na minha vida até hoje. No entanto, eu me liberei dos dogmas. Então, assim, eu sou o que é chamado hoje de uma pessoa espiritualista, que é quem acredita de várias filosofias, mas que não tem uma coisa muito regrada, né? Não tem os dogmas. Eu não diria regrado, porque disciplina a gente precisa em qualquer área da nossa vida. Então, desde lá que eu tenho assim, muita curiosidade sobre o místico, sobre o oculto, sobre o que está por trás da matéria. E aí, no meio da minha insatisfação, né, com o lugar que eu trabalhava, eu comecei a pesquisar nos meus intervalos quais profissões, o que é que eu poderia fazer profissionalmente para poder servir melhor, né, para poder atender esse chamado de trabalhar com pessoas, né. E foi aí que eu comecei a descobrir o universo das terapias holísticas, né. Então tinha em vários lugares, eu moro em Salvador atualmente, e na época da minha insatisfação também. Então, aqui em Salvador, que era o que eu podia pagar, o que a minha condição financeira poderia alcançar, não tinha nenhum curso efetivo, pelo menos não nas minhas pesquisas, na época, assim, que eu pudesse realmente fazer uma transição de carreira. Só que acontece que eu já estava no meu limite, eu já não estava mais feliz, né? Então, eu pedi demissão pela segunda vez, do lugar onde eu estava trabalhando, sem muita perspectiva do que é que eu ia fazer. Inclusive, eu não recomendo que façam isso direito. Se vocês querem fazer transição de carreira, se organizem melhor, né? Busque realmente mais uma segurança ou façam umas economias antes de fazer essa transição, porque foi desafiador em alguns momentos. Então, mas enfim, eu estava no meu limite, eu sou muito visceral, e pedi demissão e fui pesquisar, né? Enquanto eu continuei trabalhando com turismo de forma autônoma, e fui pesquisar sobre esse universo, né? Até que eu encontrei, no primeiro momento, um curso online que falava um pouco do que é ser terapeuta, do que é trabalhar com isso, né? E aí foi o meu primeiro contato, assim, que começou a me inclinar
ia trazer ainda mais certeza do que eu queria trabalhar com aquilo. Eu pensei em psicologia também em um momento, mas como eu falei pra você tem uma base de formação espiritualista. E a psicologia, pra mim, eu acho a psicologia incrível, inclusive a terapia que eu trabalho hoje tem bastante base na psicologia, tá? Mas assim, pra mim faltava um pouco mais, que era considerar um pouco a espiritualidade na nossa vida, né? Tipo, a espiritualidade também como base das coisas que podem estar atrapalhando. Enfim, é a escolha de cada um e naquele momento eu não me contemplava e no momento eu nem tinha condição de bancar uma faculdade, nada nessa área assim. Enfim, e aí eu fui voltando, me aprofundei bastante nas terapias holísticas, estudando inicialmente. Então eu estudei um pouco sobre terapeuta, sobre chakras, sobre cromoterapia, cristalterapia, enfim, terapias de modo geral. Até que aconteceu algo, que as coisas nunca são por acaso, aconteceu que eu fui para uma cerimônia de ayahuasca. Para quem não sabe, eu vou falar resumidamente, depois eu posso me aprofundar em algum outro vídeo no que é a ayahuasca, né? Que é uma planta de poder que expande a sua consciência, né? E nessa consagração da ayahuasca que eu fui, eu tive uma orientação, recebi uma mensagem espiritual de que realmente o meu caminho e a minha escolha enquanto alma que ia me fazer feliz seria trabalhar com cura. E depois eu fui entender o significado de cura. Cura é tudo que traz transformação na nossa vida. Então, um pouco depois dessa consagração, eu continuei pesquisando, né? Continuei na busca, né? Principalmente depois dessa consagração, que foi bem forte pra mim, foi divisor de águas mesmo. Eu descobri, né, que estava sendo oferecido aqui em Salvador a possibilidade de fazer o curso de Theta Healing com uma pessoa muito querida, que hoje é minha amiga do coração, chamada Raquel Minaco. E aí foi aí que eu realmente, meu coração expandiu de novo. Então assim, gente, só trazendo, eu tenho muito forte que nosso coração é nossa bússola. Então nesses momentos todos que eu tomei essas decisões foi porque ou meu coração apertou ou meu coração expandiu. Então meu coração apertou porque eu não cabia mais naquela empresa, eu pedi demissão e meu coração se expandia cada vez que eu buscava esses caminhos, né? Então eu sabia que eu estava no lugar certo. Então é uma das formas pelas quais eu me oriento até então. E aí eu conheci a Raquel Minaco, maravilhosa, com o Theta Healing, me apaixonei, né? Porque o Theta Healing, ele tem uma base espiritualista, né? Então o Theta Healing, em resumo, que eu pretendo trazer mais sobre isso em outros vídeos, ele trabalha no nível do nosso subconsciente. Então são as nossas crenças que carregamos desde a nossa infância, da nossa ancestralidade, né, da história, da história do local onde a gente vive, da cultura, todas essas crenças que nós carregamos e boa parte delas às vezes são limitantes, que estão atuando na nossa vida sem a gente ter total consciência delas. Então o Theta Healing ajuda a gente a ter acesso do porquê que alguns padrões se repetem na nossa vida e trabalha com reprogramação e cocriação da realidade. Tudo isso a partir do viés mais espiritualista, ou seja, a gente enquanto terapeuta de Theta Healing acessa o que a gente chama de fonte criadora de tudo que é, para poder fazer essas mudanças e trazer os aprendizados que as situações desafiadoras normalmente nos trazem. Então foi aí que eu realmente me encontrei e decidi fazer a transição, né? Comecei a atender desde então, né? Com as terapias mesmo eu comecei desde 2016, mas com o Theta Healing eu comecei a atender em 2017 e fui me aprofundando cada vez mais na ferramenta. Fui fazendo vários módulos, que o Theta Healing ele é uma terapia bem ampla. Ele é uma ferramenta bem ampla que você pode ir se aprofundando. Então eu tanto me aprofundei em vários módulos, quando também virei produtora, inicialmente dessa professora, da Raquel Minaco, que veio ensinar aqui em Salvador, e depois de uma equipe chamado Movimento AME, que virou uma família de alma, que me ensinou muito. Então, assim, eu trabalhei com vários professores, além da Raquel Minaco. Conheci pessoas incríveis que são família de alma até hoje. Então, tenho muita gratidão dessa caminhada aí dentro desse mundo.
E é incrível, gente, quando vocês seguem e ouvem o chamado do coração, como a gente vai atraindo a nossa família de alma. E aconteceu comigo, é real oficial. Então, tive essa oportunidade de estar dentro do movimento AME e fui somando outras ferramentas à minha terapia principal, que é o Theta Healing, né? Uma delas é o tarô, que eu aprendi com uma grande mestra minha, chamada Gal Sarkis, que atua aqui em Salvador, maravilhosa. Vou falar um pouco mais sobre o tarô. O tarô é uma ferramenta que traz bastante clareza e direcionamento na nossa vida. Fui somando a esses atendimentos a terapia prânica, que é uma terapia de harmonização e de limpeza da nossa energia vital, né? Do nosso corpo bioplasmático, que eu vou explicar um pouco mais em outros vídeos. Fui somando também a esses atendimentos o Quantum Beam, que é uma terapia que fala das nossas emoções, vai entender e escutar e acolher todas as nossas emoções, especialmente aquelas que a gente acha que são ruins, porque no Quantum Beam as emoções, a gente acredita que as emoções elas não são nem boas nem más, elas só são e elas precisam ser sentidas. Então, essa terapia também foi somada, né, ao meu repertório enquanto terapeuta. Mas tudo isso, gente, eu fazia nos bastidores, assim, tipo, trocava com os amigos, com os meus clientes, com as pessoas íntimas que têm curiosidade, e sempre fiquei nos bastidores ali, ajudando, sendo produtora dessas pessoas, né, produzindo cursos para elas, sempre um pouco na sombra. Até que chegou esse momento da minha vida em que eu senti a minha alma pulsar. Na verdade, esse chamado já estava há algum tempo, mas eu estava sempre me sabotando, deixando para depois, colocando coisas por cima. Mas eu sinto que chegou um momento que não tem mais para onde eu me esconder, nem para onde eu me dar desculpas, né? É o momento de partilhar um pouco de tudo isso que vem transformando a minha vida. Então, por isso que eu fiz esse canal. Então, por aqui vocês vão ouvir falar dessas terapias todas, né? De criação da realidade, de física quântica, de tarô, de limpeza de ambientes, de dicas de bem-estar, de dicas de autoestima, de autodesenvolvimento. Todas as coisas que eu experienciei e experimentei na minha vida, porque eu não consigo partilhar coisas que eu não experimentei nem vivenciei, eu vou trazer aqui pra vocês. Todas as coisas, óbvio, que me desenvolveram enquanto pessoa. E uma outra coisa que eu quero explicar é o porquê o meu slogan, digamos assim, se chama Vibrando Essência. E eu tenho uma página no Instagram, inclusive vocês podem me seguir, que se chama Nani_vibrando.essência. Depois eu vou ajeitar esse nome para ficar mais fácil. Mas enfim, por que vibrar essência? Algumas pessoas já me perguntaram. Vibrar essência para mim significa você estar alinhado com aquilo que você veio fazer aqui. Significa você estar alinhado com a parte do seu ser que é mais evoluído, que é mais autêntico, que está alinhado com a fonte. Então, a cada vez que eu vou atender alguém, que eu paro para fazer um vídeo desse, que eu falo daquilo que realmente me transforma, eu sinto que eu estou alinhada com a minha essência, que eu estou vibrando a essência. Eu estou sempre vibrando a essência de jeito nenhum, gente. Eu sou um ser humano que está em constante aprimoramento, buscando me melhorar cada dia mais, às vezes tropeçando, às vezes me atrasando, com consciência do que eu estou errando, porque às vezes a gente não consegue sair de alguns erros sozinhos, mas nos momentos que eu estou firme, que eu ouço meu coração, eu sinto que eu estou vibrando a essência. Então, o conteúdo que eu quero produzir para esse canal, eu quero sempre estar nesse estado, né? Eu vou buscar me alinhar através da meditação, que eu quero explicar mais sobre a importância disso depois. Eu vou me alinhar com essa essência para trazer um conteúdo para vocês. Então é isso, eu espero que vocês gostem, né? Vou me acostumar com essa coisa de pedir curtida, de pedir compartilhamento, de divulgar para mais pessoas, de ativar o sininho, né? Quando quiser saber mais informações. Então eu peço que se tocou o coração de vocês, que se fizer sentido, se vocês sentirem afinidade com a minha energia, que vocês fiquem aqui, porque por aqui eu vou mostrar um pouco do que é a minha essência. Tá bom? Então, por aqui esperem espiritualidade, esperem tarô, esperem limpeza energética, esperem dicas de bem-estar. Um beijo e até o próximo vídeo.